Muito boa tarde, muito boa tarde. Parabéns vocês estarem aqui nesse domingo, agora, final de evento, né? 3 dias de congresso, muita informação, muito difícil vir depois de tantos profissionais brilhantes, maravilhosos que nós tivemos nesses eventos aqui. Eu tenho um grande orgulho de ser um dos diretores da SBEMO. Hoje eu sou o diretor de transporte e resgates aeromédicos na medicina da obesidade, e vamos falar um pouquinho, mudar um pouquinho, para um lado um pouco diferente que vocês escutaram até agora, tá? Lembrando, vou roubar aí do nosso amigo Tasso, uma frase que ele falou na plenária 1, e eu falei com ele que eu ia roubar essa frase. Vamos falar da medicina baseada em fisiologia, porque quem sabe aí sobre fisiologia aeroespacial, a fisiologia aérea, que é o que manda no nosso serviço, tanto de transporte quanto de resgate aeromédico. Então a gente vai falar um pouquinho diferente, tá? Eu nasci no Brasil, mas eu tive a honra de crescer, de ter a minha vida adulta, crescer foi ótimo, né? De virar adulto na Nova Zelândia, e me naturalizei neozelandês, e dali eu aprendi muito na minha carreira, e o aeromédico foi uma das minhas maiores paixões que eu consegui juntar no que eu amava e naquele hobby que a gente tinha, né, na época. A ciência da medicina aeronáutica foi algo que trouxe uma visão diferenciada, e eu comecei a enxergar muitos desafios. E quando nós falamos da medicina da obesidade, no transporte e resgate aeroespacial ou transporte e resgate aeromédico, é um desafio enorme. Por quê? O paciente obeso, ele nos dá um obstáculo um pouco maior, tá? Não só pelo peso, mas também pelo tamanho. As aeronaves que nós trabalhamos no Brasil e no mundo, tanto helicóptero, asas rotativas, ou aviões, asas fixas, elas têm uma limitação de espaço. Com isso, nos traz o quê? A consciência que os pacientes obesos são muito mais propensos a complicações e altitudes, né? Devido às alterações na fisiologia. Lembra, medicina, vamos falar sobre a medicina baseada em fisiologia, como o professor Tasso falou ainda agora. E então nós temos que entender que o paciente obeso, no momento que nós estamos tanto transportando quanto resgatando e levando ele para uma baixa altitude, ele é muito mais propenso, tá, a variações e a não vai sair a palavra agora? Desestabilizar. Saiu, quase que não saiu, tá? Então nós temos que passar a entender exatamente isso aqui. Altitude. Quanto mais alto nós vamos, o que acontece? Primeiro, mais frio fica, perdemos temperatura, nós perdemos cerca de 2 graus a cada 1000 pés. Então, a cada 1000 pés que nós subimos com o helicóptero, nós temos uma perda de temperatura. Então, isso influencia na fisiologia do paciente obeso? É óbvio, se influencia no paciente que não é portador de obesidade, imagina no portador de obesidade. Então, isso é uma relevância que todo profissional da área de saúde que pretende atuar no transporte ou no resgate aeromédico tem que entender, porque nós podemos fazer o quê? Matar nosso paciente, e isso é o que nós não queremos, tá? Altitude subiu, temperatura caiu, simples assim. Essas modificações são muito bruscas. A variação de pressão, quando nós fazemos, por exemplo, uma medicação, nós temos que entender que quando nós subimos a nossa altitude, nós fazemos o quê? Baixamos a pressão. Diferente quando nós mergulhamos no mar, na piscina. Vocês sentem que quando nós mergulhamos, sente aquela pressão. Quanto mais fundo nós vamos dentro de uma piscina ou dentro do mar, a pressão é o quê? Maior. Só que no helicóptero e no avião, quanto mais alto nós vamos, a pressão é menor. Então, quando nós vamos medicar um paciente, quando nós vamos trazer para um paciente
um rito de medicamentos X, nós temos que calcular sim essa alteração não só da fisiologia daquele paciente, mas também da atmosfera. Então, o nosso treinamento de transporte e resgate aeroespacial, tanto para médico ou para enfermeiro no Brasil, que, vamos lá, vou abrir uma aspas, é diferente do resto do mundo. No Brasil, nós temos aí médico e enfermeiro que hoje têm que ser capacitados, treinados e qualificados para trabalhar no helicóptero ou no avião de transporte e resgate aeroespacial. Por quê? Nós precisamos nos especializar para entender isso. No hospital nós temos esses problemas? Não, óbvio que não. No hospital nós trabalhamos com soro, por exemplo, na gravidade. Tranquilo, né? Só que dentro de um helicóptero, dentro de um avião, se eu estou subindo com o meu paciente, eu posso confiar na gravidade? Não, eu tenho que entender que as moléculas de ar, elas vão se afastar conforme a altitude. E com isso, ela complica o nosso cálculo. Então, por isso que nós trabalhamos com o quê? Com a bomba infusora. Então, nós temos que saber trabalhar com a bomba infusora e fazer os cálculos adequados para altitudes elevadas. Simples assim. Lembrando que perda de peso corporal em altitude é fato, é cientificamente comprovado. Nos primeiros momentos, nós temos uma perda de massa muscular na altitude, também fato. Então, nós temos que calcular tempo de viagem. Se nós temos um translado muito longo, nós temos que calcular tudo isso, porque o nosso paciente, como que ele vai sofrer? Ele está estabilizado? Ele está sedado? Qual o sedativo que foi utilizado com ele? Qual é a proporção? Qual é o tempo? Quanto de oxigênio foi calculado para esse paciente, para essa viagem? Tá? Porque tem algumas vezes, vocês pensam assim, poxa, mas um resgate aeroespacial, aeromédico, às vezes é muito rapidinho. Você pega o helicóptero, pousa aqui, em 10 minutos você está no helicóptero. Ótimo. Não precisa calcular. Óbvio que precisa. Então nós temos que pensar nisso tudo. Tá? Lembrando que o paciente tem que se habituar com nós. Com o quê? Com a altitude, né? Vamos botar um exemplo aí, os jogadores de futebol de alto rendimento, quando eles vão jogar em locais, né, montanhosos, regiões com altitude elevada, eles não têm que ir semanas, meses antes para o corpo o quê? Se acostumar com a altitude. É a mesma coisa do nosso paciente, só que nós não temos esse tempo todo. Então nós temos que ser rápidos, nós temos que calcular para trazer para o nosso paciente uma forma que fique o mais confortável o possível, tá ok? Lembrando que o peso e o tamanho do paciente vão ser um fator limitante na aeronave, eles complicam o transporte. Eu vou mostrar um caso que aconteceu recentemente no Ceará, com uma das equipes de um grande amigo meu, também uma referência nacional no serviço aeromédico, que mostra como isso tudo se torna mais e mais difícil quando nós temos um paciente portador de obesidade, né? Então nós temos que pensar dessa forma, pensar, poxa, mas como que nós vamos trabalhar com um paciente obeso no resgate? Porque o transporte, na realidade, é algo que você para e pensa, é mais simples. Você aterriza, pega o seu paciente no hospital, estabilizado, decola, pousa em outro hospital e entrega seu paciente estabilizado. Isso aí é o mais fácil, correto? Correto? O resgate é diferente. O resgate eu tenho que contar com outras situações, inclusive situações de áreas inóspitas, coisas que eu dou aula aí na pós-graduação para entenderem que pousar em qualquer lugar com um helicóptero, o pessoal fala que helicóptero pousa em qualquer lugar. Não é bem assim, tá? É bem longo e extenso que você tem que entender. Imagina agora com um paciente portador de obesidade, tá? Então, tudo isso, nós dependemos o quê? Das áreas de difícil acesso. Olha aí nessas imagens, vocês vão ver alguns exemplos, tá? De áreas de difícil acesso. Como que é feito? Por exemplo, via cordas, via rapel. Olha isso aqui, parado numa área muito o quê? Tranquila, né? Muito tranquila, parar um helicóptero ali, a hélice girando, tranquilo, sai todo mundo do helicóptero, pega um paciente. Agora põe um paciente de 160 quilos nessa área. É fácil? Óbvio que não. Então nós temos que calcular isso, nós temos que entender essa parte
do transporte e essa parte do resgate aeromédico ou aeroespacial. O resgate dos pacientes obesos nas áreas de difícil acesso, elas sempre vão ser mais desafiadoras do que em qualquer outra situação. Isso é fato. Isso não tem como chegar e falar, poxa, professor, mas ali é facinho. Não, não é. Tá? Você colocou um paciente que ele é muito pesado, ele é muito grande, numa aeronave que ele é bem pequenininha, e aí, o que eu faço? Tá? Isso aí as pessoas não estão entendendo. Aí eles culpam o quê? Culpam o sistema, culpam as aeronaves, ao invés de pensar na doença. Né? Nós estamos aqui num congresso de quê? O Business Week Brasil, congresso sobre medicina da obesidade. Então a gente trata a doença. Aqui, ó, no dia 23 de junho de 2022, uma missão foi muito importante e desafiadora, que ela ocorreu quando o quê? Um ônibus escolar caiu numa ribanceira. Tá? Isso aí foi noticiado e nós tivemos aí, infelizmente, nós perdemos 3 vítimas, tá? Nesse acidente, de todos que foram resgatados com vida, infelizmente perdemos 3 vítimas e o motorista, tá? Desse ônibus que vocês estão vendo aqui, tá? Que caiu numa ribanceira, que daqui a pouco tem um vídeo do nosso helicóptero mostrando quando eles estavam chegando próximo. O nosso querido Lúcio Macedo, especialista aeroespacial lá do Ceará, fez um brilhante trabalho e mostra para vocês já a distância e a dificuldade que eles tiveram. Porque eles tiveram que pousar o helicóptero numa rodovia, tiveram que descer para pegar o motorista, que pesava 160 quilos. Está aqui, ó. Agora, você imagina uma situação dessa. Agora eu estou pensando na fisiologia, vamos lá, medicina baseada na fisiologia, né? Então nós estamos baseados na fisiologia, só que agora a gente tem que se basear também nas dificuldades. Quais são as dificuldades? Peso, tamanho. A gravidade nós já sabemos. Só que agora eu vou aumentar a gravidade. Eu vou pegar esse paciente portador de obesidade, que já tem ali, ele é politraumatizado, vou colocar ele numa aeronave e vou ter que voar em uma aeronave não pressurizada. Quantos mil pés? Isso influencia? Óbvio que influencia. E o tamanho dele? Será que ele cabe na aeronave? Tá? Infelizmente, como eu falei, perdemos 3 pessoas nesse local. Mas, graças a uma coisa que foi falado nesse congresso, e eu admiro muito, fiquei muito feliz sobre a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade, entender que profissionais de saúde não trabalham sozinhos. Então, aquele que é médico, aquele que é enfermeiro, aquele que é técnico, aquele que é fisioterapeuta, tem que entender que não se trabalha sozinho. Deixa o ego de lado, deixa o título de lado, e quando a gente está aqui, ó, todo mundo trabalha de quê? Igual para igual. Simples assim. Nós só vamos aprender a salvar vidas trabalhando em conjunto um com o outro, se respeitando, porque a maior importância que se tem em um transporte ou um resgate aeromédico é o quê? A vida do paciente. Simples, não é a minha carreira, não são meus títulos, não é o meu nome, é o meu paciente. E para isso nós trabalhamos junto. Por isso que eles tiveram sucesso. Eles dependeram de quem? Você imagina, um médico, um enfermeiro, um piloto e um copiloto desceram aqui para pegar um senhor de 160 quilos para levar em uma altura elevadíssima. Eles fizeram sozinho? Não, eles dependeram de quê? Das pessoas que estavam passando também, pessoas profissionais, policiais, bombeiros, todos ajudaram a salvar uma vida. E eu sempre pergunto para meus alunos isso: vida tem valor, gente? Não. Você pode assegurar o quanto quiser uma vida, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, o seguro, o banco que for, só que você não vai pôr valor em vida. É simples assim. Então nós temos que entender que trabalhar no aeromédico, no resgate, é tão importante quanto você estar numa UTI dentro de um hospital. Não tem uma outra comparação. A importância é mesmo, você vai estabilizar seu paciente, vai transportar seu paciente e vai passar despercebido? Não. O tratamento, a complexidade. Essa aeronave utilizada é um Airbus 145, se eu não me engano, ou é um 145 ou 135. É uma aeronave muito espaçosa. Nesse caso aqui,
não foi uma dificuldade, foi uma dificuldade, mas não foi tamanha. No Rio de Janeiro, em Santa Catarina, em São Paulo mesmo, nós temos aeronaves menores trabalhando no aeromédico. Nós temos aeronaves que aquele paciente não vai entrar. Qual é o problema? É a aeronave? Nós temos um sistema. Então, peraí, vamos gastar bilhões, porque não são milhões, bilhões, para trocar o sistema aéreo, porque a obesidade não é tratada. A obesidade não é levada como doença. A obesidade não é levada a sério, como deve fazer, como nós estamos fazendo hoje aqui, tá? A operação foi crucial, óbvio, para evitar muito mais mortes. Você imagina um avião, um ônibus caindo na ribanceira, quantas pessoas podiam ter morrido nesse acidente? Muitas. Então, graças a Deus, o transporte, o resgate nesse caso, o resgate aeromédico foi crucial. Por quê? Chega mais rápido. Por isso que nós utilizamos o helicóptero. O helicóptero, ele pode pousar, ele é muito mais versátil, diferente do avião, que eu tenho que ter uma pista para pousar. O helicóptero não precisa ter uma pista. Eu pouso em vários locais. E às vezes eu não preciso pousar. Por exemplo, todos nós somos treinados aqui a descer de rapel, nós somos treinados aqui a utilizar uma issa, um guincho, para poder guinchar o nosso paciente, a nossa vítima. Então, às vezes, não precisa nem parar o helicóptero. Simplesmente nós vamos continuar voando e a equipe desce, resgata e sobe. E aí? E agora? Imagina com o paciente obeso, 160 quilos. Vai ser fácil? Óbvio que não. Olha o risco que vai colocar na aeronave. A aeronave tem um centro de gravidade. Então, se eu jogo muito peso para o lado errado, por exemplo, no içamento, eu posso desestabilizar a minha aeronave e botar a minha tripulação inteira em risco. Então, isso a gente tem que entender, isso a gente tem que compreender e não aceitar, como eu escuto muito. Tem que aceitar o fato. Não, você compreende, você planeja e você executa de forma adequada, tá? E aqui nós vamos ver esse videozinho. Vamos ver se ele passa direitinho o vídeo aí, que vocês vão ver aonde estava aquele ônibus. Vamos lá. Olha a região muito bacana, né? Fácil de chegar. Olha lá, ó, que legal. Bonita região, bem verde. Só que, olha aqui, ó. Olha o desafio. Olha a rodovia. Vocês começaram a ver aqui uma trilha para baixo? No meio do mato, olha ali, ó. Olha onde está o ônibus agora. Olha a distância que o ônibus percorreu, tá? Deslizando pela ribanceira. E é essa distância que tiveram que levar o paciente, não de helicóptero, na mão. Então eles tiveram que carregar um paciente de 160 quilos na mão, lá de baixo até lá em cima, aonde o helicóptero se encontrava, porque não tinha condições de efetuar um içamento ou qualquer outra técnica de resgate, por cabo, por corda, o que for. Então, isso que nós temos que compreender a diferença do transporte do resgate aeromédico, tá? Aí eu vou trazer de volta para o Congresso. Nós temos uma realidade mundial, né, da impossibilidade do resgate, devido ao quê? Os desafios, ao peso. Então, essa impossibilidade é um problema mundial, não é brasileira. O pessoal gosta de falar só no Brasil? Não. No mundo inteiro nós temos esse problema. Pacientes obesos sendo o quê? Recusados. Tá aí um artigo, uma parte de um artigo de um jornal, se eu não me engano, do Daily Week, pacientes obesos sendo deixados para trás por helicópteros de evacuação médica porque estão muito pesados para voar. É surreal. Isso é surreal, gente. Isso é fato. Isso não é ficção. Isso não é filme. As pessoas adoram falar: caramba, o trabalho de vocês é mó barato, bonitão. Vocês ficam de macacão, acho que botou macacão, virou super-herói, tá voando, virou super-herói, é lindo, é bacana. Aí vê um filme com um ator famoso e acha que só que esquece do fato que é muito mais assustador. Muito mais assustador. A tendência é alarmante, tá aí, Daily Mail.
pode ter consequências fatais para o paciente obeso, especialmente em áreas rurais, onde uma viagem de ambulância até o hospital mais próximo pode o quê? Levar a 1 hora de estrada, às vezes mais. Então eu tenho que utilizar o quê? O helicóptero. Eu tenho helicóptero em todos os lugares? Óbvio que não. Vocês sabem quanto custa um helicóptero de resgate? Não são alguns R$1.000, são milhões. Aí eu tenho piloto para treinar, eu tenho copiloto para treinar, eu tenho fiel para treinar, eu tenho médico para treinar, eu tenho enfermeiro para treinar. Olha o que gera o trabalho dentro de um transporte e um resgate aeroespacial. Isso. Então nós precisamos o quê? Entender e tentar mudar o quê? A nossa realidade, tá? Vamos mudar como? Vamos comprar helicópteros maiores. Essa é a solução? Não, é óbvio que essa não é a solução. Vamos combater a obesidade, a doença, e não tentar mudar os equipamentos. É simples. As pessoas gostam de complicar coisas muito simples. E não é essa a realidade. Até 5.000 pacientes, 5.000 pacientes são negados o transporte em helicópteros e aviões aeromédicos todos os anos. 5.000 pacientes, isso é fato. Isso não é montagem, não é pesquisa de Google, isso é fato. 1% de todos os voos, porque são muito largos, eles não cabem, os pacientes obesos, eles não cabem dentro das aeronaves. O que acontece? São recusados e alguns vêm a óbito. E essa é a dura realidade. Está aí. Em abril, um homem cerca de 202 quilos, que estava sofrendo um ataque cardíaco, diz o artigo aí, que eu não gosto desse termo, em uma área rural do Novo México, teve que permanecer em solo depois que as equipes do helicóptero perceberam que ele era muito grande para caber a bordo. Imagina isso. Não imaginou? Você sabia assim, bom, vou morrer, né? Não tem como sair daqui. E aí? Então a nossa realidade tem que ser mudada. Nós temos que entender e trabalhar com a nossa ciência para mudar a nossa realidade. Mais um aí da NBC, a Air Methods, também teve que recusar transporte de pacientes no Texas. E por aí eu posso listar vários e vários e vários e vários. E a realidade é uma só. Não é o problema do helicóptero ou do avião ser pequeno. O problema somos nós que não estamos trabalhando adequadamente para tratar a doença obesidade. Não estamos levando a sério. E é isso que nós temos que fazer, levar a sério, tratar como uma doença. Quer ver um número pior? 13% da população global, 13% da população global é diagnosticada com obesidade. Gente, 13%, 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão. Vamos parar e pensar, raciocinar. 1 bilhão de pessoas são obesas. Olha que loucura. Então, mais uma vez, nós precisamos parar de criar as desculpas, de adequar as aeronaves de aeromédico e pensar em tratar uma doença que é grave. É simples. A doença é grave. A doença, obesidade, mata. Eu sou portador de obesidade. E eu me trato. É uma batalha minha. Eu posso dizer. Não tenho vergonha nenhuma de dizer. E é uma batalha dura. Tem alguns amigos meus aqui que me acompanham e sabem muito bem do que eu falo. É uma batalha dura. A perda de peso saudável. Quantas vezes eu vim a ter problemas de saúde por ser obeso? É simples. Então, hoje, o meu trabalho é o quê? Tentar fazer o meu melhor na docência para trazer para os meus acadêmicos que mudem essa realidade. E é o que eu peço a todos vocês. Parem de criticar os serviços de resgate, os serviços hospitalares, que não tem maca apropriada, que a ambulância é pequena, que o helicóptero é pequeno, e vamos tratar a obesidade como doença. Vamos parar de fazer aquela coisa ficar bonita, porque não é bonita. Obesidade, infelizmente, não é bonito e mata. Ponto. Tá?
tá? E terminando aqui, eu deixo para vocês uma mensagem, duas na realidade. Essa não é minha, é do Almirante McRaven. If you want to change the world, never back down from sharks. Se você parar e pensar nessa frase, se você deseja mudar o mundo, nunca recue dos tubarões. Eles vão estar sempre vindo atrás de vocês. Sempre teremos obstáculos. Sempre teremos os negacionistas. E na obesidade é a mesma coisa. No serviço de transporte, resgate aeromédico é a mesma coisa. Nós sempre teremos aqueles que vão ser os que vão nos atacar, ao invés de nos ajudar, nos apoiar. E isso eu quero que vocês entendam e trabalhem juntos para mudar a nossa realidade mundial. Nós temos que começar hoje, aqui, agora. É simples. Vamos parar de complicar uma coisa que é simples. Vamos parar de fazer as coisas ficarem bonitinhas, que não são. Por quê? Se você acha que o preço do sucesso é muito alto, espere chegar à conta do seu arrependimento. Porque pensa na carreira, pensa no título, pensa no dinheiro. Só que às vezes a gente se arrepende de não ter tomado uma atitude, multiplicado o nosso conhecimento para salvar vidas, para que a população mundial seja beneficiada, para que mais possam sobreviver. E com isso, eu agradeço a presença de vocês hoje. Muito obrigado pelo tempo de vocês e que essa mensagem possa ter feito alguma, como eu posso dizer, sentido, uma experiência positiva na vida de vocês e que vocês possam trazer essa mensagem para muitas outras pessoas aqui, agora, para o mundo. Muito obrigado, boa tarde.